do que botaram na nossa mente, sabe? De que a dopamina tá muito mais no celular. Eu acho que é a forma e conteúdo. E se eu encontrar outra forma de ter essa dopamina que não no celular? E também eu acho que aí entra muito o que eu vivencio, né, nas práticas orientais, é que por que que eu preciso de tanta dopamina? A gente não precisa? Só que olha só, tu tocou num assunto muito pertinente que é a parte do celular. Uhum, Que a mulher, né, falou ali contigo que ela estava ali no local, só que estava com muita vontade de usar o celular. E eu te confesso, o celular é um vício. Eu também, volta e meia, eu sinto ele no meu bolso. Só que ele não tá no meu bolso uhum, agora. Olha que doido que é a nossa cabeça. Eu uhum. sinto ele vibrar, às vezes, meu bolso aqui do nada. Então, olha só, vamos ligar um ponto ao outro. O vício do celular com o vício nos livros. Porque deve acontecer em algum momento. Só que se a pessoa, ela, não vou colocar viciada, mas se ela ficar só no mundo da literatura, será que ela não vai fantasiar muito as coisas que tá em volta dela? Ao invés daquilo virar meio que terapêutico, não necessariamente precisa ser terapêutico, mas se ela só vivenciar isso, será que ela não vai viver muito em uma vida fantasiosa? Como é que funcionaria depois disso? Eu vou dizer o que eu compreendo, né, não sei se alguém diz outra coisa, então é por isso que a gente existe, né, Sim. pra discordar e concordar. Mas o que eu percebo é que tudo que é em excesso atrapalha. Yin e Yang. É isso, né? Eu trago o yoga como um princípio do equilíbrio, assim. Se eu só ficar no celular vai me fazer mal. E se eu só ficar no mundo dos livros também vai me fazer mal. Porque eu não tenho a realidade. E a gente é um ser humano social, a gente precisa desse contato. Assim como só ficar no mundo da internet, só no mundo dos jogos, ou só trabalhando. Se a gente só trabalhar o tempo inteiro, não vai fazer bem, né. E o que eu entendo de homem-mundo, assim, é que a gente só é a partir do momento que a gente se relaciona e que a gente se transforma. Então, nada adianta de eu só ler, 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 ler e ler todos os livros, mas eu não fazer nada com aquilo e continuar o ser humano que às vezes eu não quero, o ser humano que não se movimenta, né, um ser humano que é a parte da humanidade, sabe? Que não se preocupa com nada, que não tem empatia, que não se importa se alguém não tá lendo, se alguém tá lendo, se alguém tá comendo, se alguém não tá. Também isso não é saudável, na minha percepção. Então, a leitura pra mim, ela não é, e às vezes as pessoas falam, é um refúgio, né? É um escape, é uma fuga. Eu não a vejo assim, né? Que é isso que a gente comentou antes. Às vezes ela não é terapêutica porque sim, ela vai fazer eu pensar em coisas ruins também, mas coisas que fazem parte do meu mundo. E o meu mundo não é só coisa maravilhosa, linda, tudo perfeito porque eu leio, né? Eu tenho outras coisas, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas questões, eu preciso olhar para as coisas de alguma forma. Então, tudo que é em excesso atrapalha mesmo, né? Eu acho que o celular ele não é ruim, a internet ela não é ruim, ela só não é. Por que que a gente não se vicia em livros, né? Por que que as pessoas não ficam assim, meu Deus, um livro, ai que maravilha, e, né, e querem um celular último lançamento, né? Por quê? Não sei, não tenho resposta, mas me pergunto assim, o que que a gente faz das coisas que estão fazendo da gente? Eu acho que é o nível de ganha-ganha, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre a dopamina. Qual livro que vai dar uma dopamina muito incrível do que rolar uns 30 reels ali incríveis sobre curiosidade, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, entende? Então o livro está disputando contra algo digital que é aonde que eu quero chegar. Olha só, vamos lá. Existe o digital que tem o seu problema e existe o livro que também tem seus problemas, claro, mas tem as suas soluções ali em algum momento. O digital para biblioterapia funciona também? Por exemplo, eu pegar meu Kindle lá, ou é a parte do livro, de ler um livro, de cheirar um livro, ele ajuda também? Ou eu posso pegar meu Kindle lá, baixar um PDF piratão lá sobre um livro que tu me indicou e vai me resolver também? Como é que funciona? O que eu entendo é que tudo funciona, basta tu querer. Porque, por exemplo, assim, tu tocaste na dopamina e a gente pensa, né, nossa, nenhum livro vai me dar aquela dopamina que o scroll infinito me dá. Será? Por que que a gente tem esse pensamento, sabe? Porque eu não penso assim. Na verdade, eu começo a rolar os stories e eu fico chateada com aquilo. "Ai, que saco." E eu fecho.
Então eu acho que é um movimento do que botaram na nossa mente, sabe? De que a dopamina tá muito mais no celular. Eu acho que é a forma e conteúdo. E se eu encontrar outra forma de ter essa dopamina que não no celular? E também eu acho que aí entra muito o que eu vivencio, né, nas práticas orientais, é que por que que eu preciso de tanta dopamina? A gente não precisa? Então, o que que eu me desconstruo, né, dessa necessidade, desse desejo, dessa ansiedade? Como eu me desconstruo disso, sabe? A literatura, ela tem um elemento, para mim, fundamental, que é a imaginação. E que, para mim, as redes sociais, elas fazem tu imaginar, mas de uma coisa muito ruim. Elas fazem tu imaginar coisas muito ruins, na verdade, né? Então, eu penso que a grande questão nunca vai ser um substituir o outro. O, o livro não vai substituir a quantidade de dopamina que um celular vai te dar, isso é incalculável, realmente para mim não há isso. Mas é por que, como que a gente busca e por que que a gente busca isso, né? Por que então que em vez de eu perceber isso, né? Tu traz como tu percebes isso na tua vida, então por que que eu não paro? E, bom, se eu sei que antes não tinha celular e todo mundo vivia, de alguma forma, por que que eu não tiro esse celular da minha vida, né? Mas isso tem movimento, isso tem esforço, então a gente sabe que não é tão simples assim também. Mas eu acho que é isso, não tem como comparar um ao outro, jamais, na verdade, porque o scroll infinito ele foi feito com outra finalidade. Ele não foi feito com a finalidade que alguém sentou para escrever um livro de 325 páginas. Né? Então, são coisas diferentes. Mas eu penso que são coisas aliadas, que é o que a Marianne Wolf fala no livro dela, em que ela traz o cérebro bilíngue, né? Que é tu lês no digital e tu lês no analógico, digamos assim, né? Não substitui, mas muitas vezes se complementam. Mas tem uma questão, inclusive, sim, do cheiro, da profundidade. Ela traz muito isso. Um livro físico, ele te dá uma profundidade, né? Tu tem um fundo aqui, digamos assim. A cor. Tem coisas que o Kindle tenta, mas é insubstituível, né? O cheiro, por exemplo, É. né? A tecnologia ainda não chegou nisso, né? De tu abrires, assim, sentir o cheiro. Alguns mais amareladinhos, né? Esse daqui tá bem antigo, então tu vai pegar pode até espirrar, por exemplo. Se Aham. tu pegar um Kindle, tu não Ah, espirra. eu iria espirrar muito provavelmente. É, Aham, com exatamente. certeza. E num Kindle tu não espirras, né? Então tu tem outra experiência. Eu tenho Kindle, uso, porque muitas vezes é algo acessível, né? Em questão de valores, em questão de mobilidade, enfim. Mas não substitui. Então eu vou nesses dois mundos, sabe? E aí, eu acho que a grande questão não é a gente colocar o foco no objeto, mas sim no que a gente faz com aquele objeto. Então não é o Kindle ou é o livro. Sou eu que quero fazer algum movimento na minha vida e que aí eu vou ter alguma experiência com isso, né? No Kindle eu posso ler o livro de poesia no Kindle e me emocionar como se eu fosse pegar um digital ou vice-versa. E então o grande intuito, sabe? A grande intenção que a gente faz as coisas. Porque muitas vezes a literatura é isso. Ah, eles me perguntam, tá, mas por que que a biblioterapia é boa? Pra quê? Me pontua, né? Coloca lá em pontinhos. Assim, olha, não tenho. Não vai ter pontos suficientes pra mim, porque eu vou colocar. Porque é tudo, é minha vida, né? Mas por que que a gente tem que sempre colocar os benefícios? Isso é uma visão positivista da arte, né? Porque a arte, ela é arte por si só, ela não precisa trazer nada. Na verdade, a literatura muitas vezes precisa trazer nada pra gente. É a gente que precisa entender o que que a gente quer com aquilo. Não criar um livro que hoje eu percebo, né? No mercado editorial é isso. Aí lança um livro, daí ele dá super certo, daí lança um outro que não tem nada a ver, a continuação é uma, né? E aí continua lançando outro, porque tem que vender, porque tem um mercado e a gente não vai ficar fora disso, a parte disso. Mas eu preciso terminar essa série, mesmo ela sendo chata, mesmo. Não, às vezes eu não preciso, porque qual é a minha real motivação de ler? Então, acho que é isso, assim, qual é a minha real motivação de ficar no celular, né? Talvez nenhuma motivação, mas a gente não conseguisse desvencilhar do que nos captura. E aí, por que que os livros não podem nos capturar e a gente viver, né, nessa dimensão? Porque também seria ruim se a gente só vivesse no mundo dos livros. A gente seria parte da sociedade, a gente seria alienado, de certa forma, né? Então, acho que tem que ter esse movimento, sabe? Entre também o digital e o analógico.